Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar, acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele que estar contigo na peleja. Calma, insista, se anima. São dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que momento gostoso estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus já no primeiro momento do domingo, né? Estamos juntos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Uma semana abençoada para você. Nós desejamos as mais ricas e abundantes bênçãos de Deus recaiam sobre sua vida e sua família. Nós estamos estudando um tema muito maravilhoso, esta batalha espiritual, esta guerra espiritual que nós travamos. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra as potestades que estão nos ares. E nós não guerreamos contra indivíduos, contra pessoas, mas sim contra as potestades. E nesta guerra quem está conosco é o Senhor Todo-Poderoso. E eu te convido nesta manhã para estudarmos juntos a palavra de Deus, como usarmos esta palavra para vencermos, amém? Não usar ela simplesmente, mas viver a palavra. Ela dentro de nós, ela tem um efeito maravilhoso. Eu gostaria de orar com você. Eu te convido também para hoje à noite, às 19 horas, na nossa The Mission Recreio, em Engenho Novo, nossa sede, Friburgo. Nós estaremos orando com você e por você. E hoje teremos um momento também especial. A Bíblia diz, né, em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15:15. Estaremos hoje comemorando o Dia do Amigo, que foi esta semana, dia 20, né? E hoje nós estaremos orando e eu te convido para você levar um amigo, 2 amigos, 3 amigos, quanto você puder. Nós estaremos juntos orando, agradecendo a Deus. É tão importante termos uma amizade, né? Várias amizades. Em Cristo Jesus nós temos vários amigos e o nosso amigo supremo, que é o nosso Senhor, Ele já não nos chama servos, mas amigos. Oh, que lindo! Então eu te convido para você estar logo mais à noite na The Mission, levando um amigo. Haverá uma surpresa para você. Oremos. Senhor querido, nós queremos te agradecer, Pai,
pelo poder da Tua palavra. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é todo poderoso. Oh Pai, nós queremos Te agradecer porque nós vencemos mais uma semana, chegamos aqui hoje. Estamos, Senhor, juntos na Tua presença, estudando a Tua palavra, Senhor. E eu quero neste momento, Senhor, agradecer a Ti, porque Tu és nosso amigo. Obrigada, em Ti temos um amigo mais chegado que um irmão. Hoje também estaremos, Senhor, orando juntos, levando um amigo, uma forma de evangelizarmos e estarmos também dizendo, estamos juntos com você, Senhor. Pai, nós queremos hoje à noite estarmos agradecendo juntos a Ti, Senhor, por este privilégio de estarmos vivos e compartilharmos e ouvirmos a Tua palavra e termos oportunidade de estarmos na Tua casa. Portanto, agora consagramos a Ti este momento, Senhor, que nós estaremos estudando a Tua palavra. Abençoa a Tua filha, a Tua ungida professora Maria Barbosa, que ela seja direcionada por Ti. Abençoe cada um que nos ouve agora, que cada um receba a bênção que assim precisa. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querida pastora Maria Barbosa. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Deus te abençoe, pastor Ivan, pastora Maria Barbosa, pastor Virgílio e missionária Elba, pastor Fernando e missionária Tânia, pastora Ana, aleluia, e pastora Juscelia e pastor Reinaldo. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Pastora Maria. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, que o Senhor te abençoe. Bom dia, paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia. Querido, você que está aqui nessa manhã, Deus tem ministração para o teu coração, viu? Com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Hoje a gente vai fechar a nossa série Guerra Espiritual. Nós ficamos aí os últimos 3 domingos falando sobre guerra espiritual. Você participou conosco. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir as outras aulas, eu convido você a não deixar de ouvir as aulas. É bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Então a gente falou aqui, uma rápida recapitulação, nós estamos em uma guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. Não é porque não vemos que ela não existe. Ela existe, ela é invisível, ela é espiritual, ela é organizada e estratégica contra nós. Então nós temos um inimigo em comum e ele se chama diabo. Ele é o nosso inimigo. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra o diabo e contra toda a sua tropa. Amém? Amados, nós vimos aqui que por ser espiritual essa guerra, as armas naturais ou carnais, como a Bíblia chama, não são suficientes para vencer essa guerra. E não dá para entrar na guerra com esse tipo de arma, com essas armas carnais. Nós precisamos de armas sobrenaturais. E a Bíblia chama de armas espirituais para vencer esse conflito. Então vamos ver isso. Vamos ver primeiro em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim a palavra, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente viu que os ataques malignos são organizados, são estratégicos, são planejados contra a nossa vida. Então nós precisamos de armadura num nível maior, num nível espiritual, para destruir os ataques do inferno. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, essa rápida introdução recapitulando o que a gente já falou. 2 Coríntios 10, 4 diz assim, porque as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? São as resistências espirituais, são as fortalezas, são os demônios que se levantam. Então nós vimos aqui que nós precisamos vestir a armadura de Deus e nos manter em oração. E é isso que nós vamos falar hoje. Orando em todo o tempo. Porque a oração é tão importante para que a gente consiga vencer a batalha espiritual. Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos lá. Efésios, capítulo 6, estou chegando lá. Versículo 18. Diz assim a palavra de Deus, olha, orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a Bíblia está me recomendando que depois que eu visto a armadura, como nós vimos na semana retrasada, depois que eu compreendo o poder de Deus na minha vida, depois que eu utilizo a armadura como ela precisa ser utilizada, e nós vimos que o resumo da armadura é a palavra de Deus, quando eu creio nela e eu utilizo essa palavra, há poder naquilo que eu estou dizendo e naquilo que eu estou crendo, há poder na palavra, e é ela que vem me ajudar a vencer essa guerra. Então, quando eu visto essa armadura, agora eu preciso estar orando em todo o tempo, é o que a Bíblia diz. E aí ela diz, com oração e súplica no Espírito. Sabe o que é súplica? Vamos falar sobre súplica. Súplica é um pedido insistente, humilde e rendido. Insistente ou insistir significa voltar lá e pedir novamente. Então o Senhor está me recomendando a orar insistentemente, com súplica, pedir de novo e de novo. Talvez você esteja passando situações difíceis, lutas terríveis, ataques do inferno, e você já orou várias vezes sobre isso. A palavra que eu tenho para você é: continue orando. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo. Então, seja no tempo de paz ou no de guerra, eu tenho que orar. Mas no de guerra, eu preciso orar instantemente, é o que a Bíblia diz. Orando instantemente, insistentemente, com oração, súplica no Espírito. E aí ele arremata dizendo assim, com toda perseverança. O que é toda perseverança? A palavra toda significa toda, completa, total perseverança. E o que é perseverança? Novamente, insistir. E eu quero trazer um conceito de perseverança aqui para tempos de guerra. Sabe qual é? Ser constante. Diga comigo, ser constante. Nós precisamos ser constantes. O problema é que a gente passa um conflito, passa a guerra, passa a luta, a gente ora uma vez, duas e a gente já abandona porque a gente se cansa. Querido, o segredo está em continuar. A constância na oração, a súplica, a rendição, a insistência, o conservar-se, o permanecer em oração, trará diferença e fará diferença na nossa vitória sobre as armas do inimigo. Então nós precisamos, é necessário orar com súplicas perseverantes. A Bíblia esclarece que eu preciso permanecer orando em todo o tempo. E eu quero falar hoje com você, nossa aula é curta, nós vamos falar sobre o poder da oração. Por que a oração é tão importante para vencer a guerra espiritual? Alguém já disse que a oração não é uma arma, a oração é a própria guerra. Quando você entra orando, você já entrou na guerra, você já está lá. E você vai abrir portas que o teu natural não vai poder abrir. Você vai vencer cadeias, destruir cadeias que no natural você não conseguiria. Mas com a arma da oração, que é uma arma espiritual, com o poder da oração, você vai conseguir fazer. Você crê nisso? Você pode dizer aleluia, aleluia. Então a oração, ela é fundamental nesse contexto de guerra espiritual com vestimenta de armadura. Você vestiu a armadura? Não é suficiente. Tem que vestir a armadura e orar em todo o tempo. Vestir a armadura e orar em todo o tempo. A oração é a consolidação da armadura. Você vestiu a armadura, espada do Espírito, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, pés preparados na palavra. Você está cheio de Deus, cheio da armadura de Deus, mas você precisa se permanecer em oração, se manter em oração. E quando você faz isso, então você verá a ação de Deus no meio do conflito, no meio da guerra. A oração é o combustível para a gente conseguir avançar. A oração é o alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Você vai ser alinhado por Deus. Sabe? Quando você ora, algo sobrenatural acontece. Você, com todo o seu esforço, pode fazer uma força incrível para desejar algo e não conseguir desejar aquele algo. Mas na oração, Deus vai lá e alinha teu coração ao dele. E aquilo que você precisa entender, desejar, se prender, Deus vai fazer com que você perceba isso. Deus vai mudar isso dentro de você. Então ele alinha o teu sentimento ao de Deus. Ele alinha o teu pensamento ao de Deus. É Deus quem faz isso, através da oração. Não há outra forma de Deus
trabalhar dentro de nós, senão através da oração. Há uma guerra para você não orar, querido. Escute o que eu vou dizer. O diabo fará tudo para que você não ore. Vai dizer para você que você está muito cansado, que você trabalhou muito hoje. Deixa para orar amanhã, e o amanhã nunca vai chegar. Porque amanhã você vai ter outra explicação para não ter orado, sabe? É uma guerra. E o poder para vencer essa guerra está em orar. É uma guerra para orar. Enquanto mais você ora, mais fraca essa guerra vai ficar. Enquanto menos você ora, mais dificuldade de orar você vai ter. Então, o primeiro desafio é vencer essa barreira e estar em oração, andar em oração, orar na guerra. E por que orar na guerra? Nós vamos falar aqui sobre 4 coisas que a oração faz quando você permanece orando. Quando você permanece na presença de Deus, orando em todo o tempo, como a Bíblia está dizendo. Quando você faz isso, quando você persevera, nós vamos ver 4 coisas que a oração faz. Vamos lá ver? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, por que eu tenho que orar na hora da guerra? Claro que eu tenho que orar o tempo inteiro, mas na hora da guerra, a oração é impossível ficar sem ela. Primeira coisa. Por que é tão importante orar? Porque a oração, ela traz rendição total a Deus. A oração, ela faz com que você se renda completamente ao Senhor. É o pano de saco e cinza que a Bíblia fala. Quando você vai ao Senhor e você diz, Deus, tá aí essa resistência contra mim. Tanta coisa acontecendo, Senhor. É uma sucessão de ataques, mas eu estou aqui rendido. Na minha força, eu não consigo, mas eu creio em Ti. E aí, quando você se rende ao Senhor, isso mexe com o coração de Deus. Veja o que a Bíblia diz aqui. 1 Pedro, capítulo 5. Olha esse texto aqui, muito conhecido. Mas eu quero lembrar ele com você aqui. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Olha o que a Bíblia diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, na hora da tempestade, na hora da guerra, vá ao Senhor, humilhe-se diante dele. Porque quando você faz isso, a Bíblia diz que é ele quem muda esse quadro. Apresente a Deus a sua limitação, a sua impossibilidade. Quando você faz isso, Deus entra com a impossibilidade que só ele pode fazer. Com a ilimitação que ele não tem limites, ele é ilimitado. E aí, quando você se rende, escute o que eu vou dizer. Ah, mas eu vou me render ao Senhor? Isso aí não vai mostrar fraqueza? Renda-se diante de Deus, porque o diabo só vai correr de você quando você se rende ao Senhor. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. O que mais? Resistir ao diabo. E aqui, ele fugirá de vós. Mas eu preciso me sujeitar. Sabe o que é isso? Rendição. Humilhação. Quando você vai ao Senhor, a oração é para você ir lá e dizer, Deus, aqui, olha, não tenho força. Eu preciso de Ti, Senhor. E aí, quando você faz isso, Deus se move, queridos. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Esther. Uma passagem riquíssima de Esther. A Bíblia diz em Esther 4, versículo 3. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. A Bíblia diz assim, Esther, eu estou em Esdras, né? Eu nunca vou achar isso, né? Vamos lá. Esther, capítulo 4, versículo 3. Estou chegando lá, diz assim, e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Na hora que ouviu-se dizer que o rei decretou que os judeus seriam exterminados, a Bíblia diz que eles foram se humilhar diante de Deus. Parece que eles estavam derrotados, né? Talvez o diabo fale assim, mas você vai se humilhar diante de Deus? Isso é derrota. Derrota não. Você está indo diante do Senhor, que pode mudar aquilo que eu e você não podemos fazer. E quando esse povo se humilha, Deus levanta Esther lá no palácio, usa a boca daquela rainha e Deus dá um grande livramento ao seu povo. E o dia que seria o dia da derrota e da exterminação do povo de judeu, tornou-se a festa de Purim, o dia da grande vitória e da preservação da vida. Aleluia! Porque Deus transforma. Alguém se humilhou, alguém chorou, alguém vestiu saco e cinza, sabe? Alguém se apresentou diante de Deus, mostrando a limitação. E então Deus vem e envia o recurso. Você crê nisso?
Aleluia, Deus faz isso. Deus se move pelas orações. Olha o que a Bíblia fala aqui em Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, quando Moisés estava orando no meio de uma grande guerra que o povo estava vivendo. A Bíblia diz que Moisés foi orar. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Êxodo 17, versículo 8 e 13. E ele não estava sozinho. 8 a 13, diz assim a palavra do Senhor, ó. Êxodo 17, versículo 8 a 13. Veio então Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. O que é levantar a mão, hein, queridos? Oração. 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 Humilhação diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele levantava a mão, quando ele estava orando, Deus fazia com que o povo prevalecesse. Olha o que a Bíblia diz. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e U sustentaram as suas mãos de um lado e de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Escuta isso. Oraram durante a luta, que foi o dia inteiro. Versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Quando você se humilha diante de Deus, o que eu falei? Quando você apresenta a tua limitação a Deus, Ele virá com os recursos que você precisa e que eles não podem ser produzidos de uma forma natural. Eles precisam de uma intervenção divina. Deus fará isso por causa da tua oração, porque você se humilhou diante dele. E aí quando você apresenta a tua limitação, Ele vem e apresenta os recursos sobrenaturais que só o Senhor tem. Aleluia! Glória a Deus. Então a oração, ela traz rendição total a Deus. É o primeiro motivo, porque eu e você precisamos orar em todo tempo, inclusive na guerra. Segundo motivo, o segundo motivo da importância da oração, na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da guerra, a oração é a forma de alterar situações. Diga comigo, a oração é a forma de alterar situações. Você quer ver uma situação mudada, querido? Escuta, vem cá, ora. Sabe, a gente tem até um ditado aí que fala assim, ora que melhora. É verdade. Muitas vezes a gente não ora e é por isso que a gente não vê Deus agindo. Você quer ver Deus agir? Comece a orar. Meu irmão, não há oração sem resposta. Você crê nisso? Não existe. Toda oração terá uma resposta de Deus. Ore. Há uma combinação explosiva. Eu vou te falar qual é essa combinação. Uma combinação tremenda. É a oração com a vontade de Deus. Quando você ora a vontade de Deus, Deus age de uma forma sobrenatural. Você quer ver isso? Olha aqui, Mateus, capítulo 21. Olha só o que a Bíblia fala. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Diz assim, olha. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Falando sobre que há coisas, não é bem esse versículo não. Perdi aqui ele. Mas a Bíblia diz que tudo que você pedir crendo, orando, você vai receber. É isso que a Bíblia diz. Se tudo que eu pedir crendo, orando, eu vou receber, significa que quando a minha oração está alinhada à vontade de Deus, ela vai acontecer. A Bíblia diz, se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. Ele responde. Eu separei o texto errado, mas ele tá lá, tá bom? Tá na palavra. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Quando você está orando, situações são alteradas. Está em Atos, capítulo 12. Vamos ver isso? Atos 12, versículos 5 a 11. Olha uma situação sendo alterada quando um povo começou a orar. Esse povo somos nós, irmãos. Atos, capítulo 12, versículos 5 ao 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra, ó. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados por cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe
das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Irmãos, o que foi isso aqui? Você viu lá no início? Enquanto ele estava na prisão, tinha um povo orando por ele. Enquanto você está passando uma guerra, você está orando. Enquanto você ora, você vai ver, Deus está plantando. A oração é uma semear, é o semear de fé, né? Você está semeando, você diz: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu mover. E quando você vai orando, aquele tempo que você está ali orando, você está plantando, haverá um momento de você colher. E a colheita é a alteração daquelas situações contrárias na sua vida. Aleluia! A oração, ela pode abrir portas que você não poderia fazer se você não estivesse orando. Vontade de Deus e oração fazem situações serem mudadas. Já experimentou orar seriamente por essa situação que você está passando? Faça isso. Você vai testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Olha o resultado de oração aqui. Salmos, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Salmos 107. Olha só que coisa linda. Eu falei esse salmo aqui semana passada e hoje eu quero ler de novo aqui. Salmo 107, versículos 28 a 30. Diz assim, ó: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Muda as situações. Versículo 30. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Você quer mais do que isso aqui, meu querido? Tem tribulação, mas tem oração também. Escuta aí, você está orando? Se prepare, Deus vai mudar essa situação. Quando você ora, quando você coloca a sua fé em prática, orando e pedindo: Senhor, quebra essa situação, destrói o poder do diabo nessa situação e me faz ir para o lugar que eu estou desejando, segundo a tua vontade. A Bíblia diz que o Senhor age, o Senhor envia a bonança, faz cessar a tormenta e conduz você ao porto desejado. Você está preparado para isso? Tem que continuar orando. Só ora, só vê quem ora. Só vê o final da história quem orou por ela, sabe? Muitas vezes nós perdemos o galardão porque nós paramos de orar. Você quer ter muito galardão? Vai se orar. Ore pelas lutas, não só suas, mas pelas das pessoas que você ama. E você vai vendo tudo sendo consertado. São galardões. E você vai ver o poder de Deus alterando situações. Por que orar? Porque a oração altera situações. É o segundo motivo. Vamos para o terceiro? Vamos lá. Aleluia! Terceiro motivo, porque nós temos que orar em tempo de guerra. A oração nos mantém crendo. Você quer se manter crendo? Tem que orar. Sabe, irmãos, nós somos muito atacados. A nossa mente é muito atacada. Você está orando, uma sucessão de ataques começa. Porque o diabo, ele não ataca só uma área, não. Ele ataca várias áreas. Há pessoas que são muito atacadas. Atacada na saúde, saúde física, saúde mental. Atacada no trabalho, atacada muitas vezes na igreja, atacada nos relacionamentos, atacada no casamento, atacada na vida financeira. Irmãos, é uma série, um boom de ataques. Nós somos muito atacados na nossa mente. E se a gente parar de orar, a gente para de crer. Por conta dessas setas, desses ataques. Lembra que eu falei que vem ataques malignos? Ele vem contra nós de uma forma organizada. Aqui, ali, aqui, quando vai minando as suas forças de forma a neutralizar a sua fé. Mas quando você se mantém orando, e é por isso que a Bíblia adverte que eu não posso parar de orar, eu tenho que orar em todo o tempo. Então a Bíblia diz que quando eu faço isso, quando eu me mantenho orando, eu planto em mim, me conservo crendo em Deus. Você quer se conservar, quer conservar a sua fé, não pode parar de orar, queridos. Precisamos orar. Olha só o que aconteceu aqui no meio da guerra. Porque às vezes a gente fala assim: mas eu estou numa tribulação muito grande, não consigo nem orar. Consegue sim, queridos. O Espírito Santo habita em você. Diga comigo: o Espírito Santo habita em mim.
Isso, e se ele habita em você, ele te fortalece para orar, viu? Esse negócio que, eu tô numa guerra, não dá para orar, consegue. Isso é o diabo na sua mente, jogando para você que você tá muito fraquinho, que você não pode orar. Não pode, você pode. O Senhor está contigo, você pode orar e você vai ver a vitória das suas orações, porque Deus vai responder. Olha o que a Bíblia fala aqui, olha. Josué, no meio de uma batalha terrível, ele para orar. Meu irmão, nós temos que orar. Precisamos orar. Josué capítulo 10. Versículos 12 ao 14, diz assim, Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas. Deus falou ao Senhor. Então ele foi orar. Josué falou ao Senhor, ele foi orar e disse assim, Sol, detente em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia. Você crê que Deus peleja por você? Então ore que Deus ouve você. Aleluia. Eu acho espetacular isso. Mas a Bíblia está dizendo que eu não posso desistir. Significa que pode não vir rápido. Pode ser que demore. Pode ser um tempo maior de guerra, de luta. Mas você precisa se manter orando. Por isso que a Bíblia diz. E perseverando. Vigiar para perseverar. Porque senão você perde o meio do caminho. Lembra que eu falei? Ora uma vez, duas vezes e depois abandona. E aí não vê o milagre. Não vê o agir de Deus. Você quer ver o agir de Deus? Precisa se manter orando. Aleluia. Quando nós estamos orando, a nossa fé é preservada. E aí a gente começa essa preservação de fé. Quando os ataques vêm, você começa a pensar um pouco diferente. Vem o ataque na sua mente, mas como você está orando, Deus faz você enxergar outras coisas que Deus está fazendo. Que eu quero te dizer, escute o que eu vou te dizer. Muitas vezes nós estamos numa guerra e o nosso olho está só naquela guerra. Isso é normal. A gente fica travado ali, paralisado, orando instantemente sobre aquela situação, e é para fazer isso mesmo. Só que muitas vezes, o que vai acontecer? Você tem um ataque, Deus quer fortalecer a tua fé. Aquele ataque, ele é muito frontal, ele é muito forte, então Deus precisa te fortalecer. E aí o que ele faz? Ele começa a te dar pequenas vitórias aqui, do lado de fora daquele ataque. Para quê? Para continuar fazendo você enxergar que Deus está agindo. Ora, se Deus está agindo aqui e ali e acolá, então Deus vai agir aqui também. Você crê nisso? Deus tem uma forma de fazer. Deus faz isso. Exatamente. O fato de Deus fazer o sol parar é um desses motivos. É um motivo assim. Deus vai tocar em coisas para favorecer você, para te fortalecer em fé, para você vencer aquela luta. Entende isso? Claro que Deus podia dar vitória para Josué de noite, claro que podia, porque Deus é Deus. Mas Deus atende a oração dele em outro detalhe, no sol, na lua, para que ele visse, percebesse e continuasse crendo que Deus estava com ele. Então perceba pequenas coisas que Deus já está fazendo. Isso é para fortalecer a sua fé, para você se manter orando com a sua fé fortalecida, angariando fé para você vencer completamente aquela batalha maior que está sendo levantada contra você. Olha o que a Bíblia diz aqui em Filipenses, capítulo 4. Lindo esse texto, você deve conhecer bem, mas eu vou ler para você aqui, Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim a palavra, Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Lembra da súplica? Insistência, perseverança, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus vai trabalhando em áreas, enquanto a gente não venceu ainda aquela guerra totalmente. Então, há guerras que são mais demoradas, há guerras que são mais rápidas, são batalhas pequenas, e há batalhas maiores, são guerras bem maiores. Mas tudo isso passa, porque Deus é maior. Lembra que eu falei, não existe essa coisa da luta do bem contra o mal, que o mal vence, no finalzinho é que o bem vai lá e venceu uma batalhinha daquela. Isso está errado. Deus é todo poderoso. Só que Deus está trabalhando em nós, para que a gente possa estar forte, fortalecido, para vencer a guerra, e no final dela a gente dizer, a glória é toda tua, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Você pode dizer aleluia aí, porque é Deus que faz, querido. Na hora da você chora
guerreia, chora, guerreia, mas vai chegar a hora da alegria. A Bíblia diz que vai ter o tempo de cantar. E o tempo de cantar é o tempo da grande vitória que Deus dá sobre os nossos inimigos espirituais. E não sobre as pessoas, mas sobre o diabo. Amém? Glória a Deus. Então, por que eu tenho que me manter orando? Porque a oração é uma rendição total a Deus. Porque a oração é a forma de alterar situações. Terceiro, porque a oração nos mantém crendo no meio da guerra. E a quarta e última coisa, vamos ver lá? Quarta e última coisa, a oração é a arma que neutraliza as resistências espirituais. Eu quero me deter aqui. A oração é a arma que neutraliza as resistências espirituais. Muitas fortalezas que se levantam na nossa vida. Fortalezas gigantes. O diabo, ele pode usar fraquezas nossas para nos perturbar, para nos atacar. Na hora da grande guerra que a gente está vivendo. Pode levantar traições, decepções para te enfraquecer ainda mais. Se mantenha orando. Não tire os olhos do Senhor. Mantenha os seus olhos em Deus. O Senhor, a quem você ora, está vendo tudo. E é Ele que altera as situações. É Ele que age na hora que você nem imagina. É Ele que te mantém em pé, crendo. E então é Ele quem vai neutralizar as resistências espirituais. Creia nisso. Olha só, lembra da armadura de Deus? Está lembrando disso? A Bíblia diz que a fé é um escudo, né? Você tem um escudo aqui na frente, aquele escudo que bota aqui na sua frente, a seta vem, lembra que vem a seta flamejante lá, com fogo, com piche ardente, pegando fogo, tá lembrando disso? Assim como o escudo da fé apaga as setas inflamadas do maligno, a oração, ela apaga, ela destrói as resistências do diabo. O escudo neutraliza as setas, o escudo da fé, e a oração destrói fortalezas, destrói resistências. Escute isso. Deus está contigo. Nós não lutamos nenhuma guerra sozinho. A guerra das enfermidades, a guerra do desemprego, a guerra da situação financeira, a guerra da destruição de casamentos, a guerra de saúde física, mental, tudo isso nós venceremos em oração. Porque Deus neutraliza as resistências quando você ora. Olha o que a Bíblia diz aqui, queridos. Eu quero ler isso aqui com você, ó. Tiago, capítulo 5. Já estou terminando, tá bom? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aí, olha a parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não esqueça isso. Você está orando e Deus está ouvindo. Só que tem o tempo de Deus. Vai chegar a hora de Deus. Então não posso desistir. Porque eu quero estar firme até chegar a hora de Deus. Você pode dizer amém. Nós precisamos estar em oração. Perseverando na oração. Até chegar o momento que Deus vai dizer: basta. Para. Ataques parem. Diabo sai. E aí você respira no meio daquela aflição. E aí vem a bonança, aquilo que a gente leu lá no Salmo 107. Olha só o que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, capítulo 7. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 6 a 12. Vamos lá? Então, vamos ler? 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 6 até o 12. Diz assim: E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Escuta, o povo se rende. Derramar água no sentido de rendição, de súplica, de clamor, de oração, de arrependimento. O povo se rende ao Senhor. Escuta o que Deus faz. Versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa ou Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Então escuta aí, ó. Você está orando? Deus tem te dado ouvidos. Vai chegar a hora da resposta de Deus. Creia nisso. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. O diabo vem
Você está servindo ao Senhor, né? Você fala, eu estou servindo a Deus, por que essa luta toda está acontecendo comigo? Os filisteus vieram, o povo estava sacrificando, Samuel estava sacrificando, estavam cultuando a Deus e o inimigo vem, as guerras virão. Independente de você estar servindo ao Senhor, Deus está contigo, independente do tamanho do ataque do diabo, em nome de Jesus. Olha só o que a Bíblia diz, que os filisteus chegaram a peleja, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você vai declarar isso. Até aqui me ajudou o Senhor. Diga aí comigo. Até aqui me ajudou o Senhor. Deus tem te ajudado. Deus tem te sustentado. Por maiores que sejam os ataques, por maiores que sejam as batalhas que você tem passado, Deus está contigo, querido. E você vai ver o agir do teu Deus à tua disposição. Basta você perseverar. Há coisas que são princípios bíblicos. Deus não vai fazer assim, ó. Deus vai querer que você cumpra o princípio bíblico, que é perseverar na oração. Quando você faz isso, então Deus se move por causa das tuas orações. Então nós não podemos ignorar os ardis do diabo. O diabo vem com ataques, vem com resistências, com investidas, com setas, vem com astúcia, com habilidade para nos enganar. Mas maior é Deus que nos mantém em oração. Eu e você vamos nos manter em oração diante de Deus para que possamos continuar crendo e ver Deus desbaratando o diabo. Sabe, o diabo não tem medo de quem chora, o diabo tem medo de quem ora. Você quer ser poderoso? No reino espiritual você precisa orar ao Senhor. Poderoso em Deus. Não para nossa glória, porque nós não temos nada, irmãos. Se Deus fizer assim, ó, a gente cai duro, né? Mas por causa do poder do nosso Deus, recebemos o poder de Deus na nossa vida. Aleluia! E nós vamos ver Deus agindo através das nossas orações, quando nós perseverarmos em oração. Uma coisa linda que eu creio e que eu vejo é que o trabalho espiritual que a oração faz tem um resultado em obras visíveis. A oração está num reino, num nível espiritual, mas os resultados são materiais, a gente vê diante de nós. Lembra de Paulo e Silas? A Bíblia diz que eles estavam na prisão, tinham tomado muitos açoites. E aí, sabe o que eles faziam? Cantavam e oravam. E aí, quando eles oraram, se você quiser ver isso, está lá em Atos, a Bíblia diz que as prisões foram abertas, houve um terremoto, Deus libertou os servos dele e ainda salvou o carcereiro e toda a família dele, por causa de alguém que estava orando. Está preparado para orar? Se você não viu ainda, é porque não chegou o tempo, continue orando. Alguém já me disse, eu já estou orando há muito tempo, sobre uma determinada guerra que eu tenho passado, e ela não cessa, continua lá. Eu disse, continue orando, porque você vai ver o fim. Se ela não passou ainda, que não chegou o fim ainda, o fim vai chegar. Escute, o fim será da sua vitória e não da vitória do diabo, porque ele já foi derrotado por Deus. Ele se levanta contra nós, mas a Bíblia garante que o nome de Jesus é sobre todo nome. E quando você se mantém diante do Senhor em oração, você vai ver o agir de Deus na tua vida através das tuas orações. Não desista. Diga à pessoa que está aí perto de você, não desista de orar. Não faça isso, não desista. Está quase acabando. Como a Bíblia diz, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Creia nisso. Mais um pouco. Permaneça em oração. O Senhor a quem você ora, é Ele quem vai trazer o suprimento, o recurso. É Ele quem vai alterar situações. É Ele que vai mostrar o poder dele. É Ele que vai preservar a sua fé. E é Ele quem vai neutralizar as resistências espirituais contra a sua vida. Creia nisso. Faça um firme propósito de se manter orando. Permaneça em Deus. Busque ao Senhor. Deus fará com que a tempestade cesse e você vai ver um novo dia raiando. Uma nova chance de prosseguir. Completamente vitorioso sobre os ataques do diabo. Persevera na oração. Fica lá e o Senhor vai te honrar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Graça e paz do Senhor. Amém.
Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele que estar contigo na peleja. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar.